Olá moçada, tranquilo, beleza? Estamos aqui para a terceira parte da nossa aula de cartografia e nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho o que são as coordenadas geográficas e como funcionam os fusos horários no mundo, que também tem relação com as coordenadas geográficas, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. Bom, as coordenadas geográficas, elas funcionam como endereço. Um endereço de qualquer localidade na superfície do planeta. Então, as coordenadas geográficas são o quê? São linhas imaginárias, sejam elas horizontais, sejam elas verticais, né? Essas linhas imaginárias também são conhecidas como latitudes e longitudes ou como paralelos e meridianos. E elas são sempre traçadas no sentido oeste-leste e no sentido norte-sul. Elas são medidas em graus, minutos e segundos, né? E servem para a gente se localizar dentro do espaço, ok? Vamos começar entendendo os paralelos. Então, os paralelos são linhas imaginárias, são traçadas paralelas à linha do Equador no sentido oeste-leste. Eles podem ir de 0 a 190 graus para o norte e de 0 a 190 graus para o sul. Os paralelos são 5, pessoal. 5 que recebem nomes, né? O círculo polar ártico ou a linha do Ártico no norte, o trópico de Câncer, a linha do Equador, que é o principal paralelo, né? É através dela que se tem a noção do restante dos demais paralelos, o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico ou antártico, antártico que fica no sul, né? Esse círculo, tanto o Antártico quanto o Ártico, eles definem os polos magnéticos da Terra. Os trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, eles definem a zona tropical, ou seja, se você pega aí a zona tropical, aquela parte mais quente da Terra, com as zonas polares, a parte mais fria, você tem uma noção, na verdade, das zonas climáticas da Terra, né? Nesse mapa aqui, pessoal, dá para a gente ter uma noção bastante grande, né, dessa região das zonas climáticas. Um ponto bastante importante é que a linha do Equador serve para dividir os hemisférios da Terra. Então você tem o hemisfério norte, ou setentrional, ou boreal. As três formas de pronúncia estão corretas. E tem também o hemisfério sul, ou meridional, ou austral. Os dois são divididos pela linha do Equador. A latitude, pessoal, são as linhas em graus. É quando é medido em graus. De 0 a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Ok? Facinho de entender, não é verdade? Agora vamos falar do meridiano, pessoal. O meridiano, ou os meridianos, né? São 360 meridianos, são linhas imaginárias em forma de círculos. Eles circulam a Terra inteira. E a referência é o meridiano de Greenwich. Aí você fala assim, poxa professor, mas nos mapas que eu vi, eu nunca vi um meridiano de 360 graus. Pois é, não tem. Porque eles são divididos em duas partes. Os meridianos a oeste e os meridianos a leste ou a este, né? Então são 180 graus para oeste, 180 graus para este. Tá? Então eles são divididos de duas formas, por isso que existem os fusos horários que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Tá? Gente, o meridiano de Greenwich, que é o meridiano central da Terra, divide também a Terra em dois hemisférios. O hemisfério oriental ou leste, né, que é aquela parte que está a leste do meridiano de Greenwich, e o meridiano ocidental ou oeste. Ok? Pessoal, tem ainda as longitudes. São os mesmos meridianos, porém representados de maneira numérica. Representado em graus, minutos e segundos. Ok? Então, quando é representado de 0 a 180 graus para oeste, de 0 a 180 graus para leste, quando é representado em graus, recebe o nome de longitude. Um ponto que eu não falei, que merece destaque, é o antimeridiano. Ou seja, do extremo norte até o extremo sul,
nós temos o meridiano, não é? Só que ele faz um círculo. E o lado contrário desse círculo é o antimeridiano. É a hora internacional da data. Então, quando chega a 180 graus, nós temos o antimeridiano, ou seja, o lado contrário do meridiano. Bacana, pessoal? Facinho de entender, não é mesmo? Pessoal, tendo como base os meridianos, né, e a forma como eles são projetados, né, foram desenvolvidos os fusos horários. E foram desenvolvidos por conta do movimento de rotação da Terra. A Terra, como nós vimos, ela gira de oeste para leste, no intervalo de 24 horas. Então a Terra, ela faz esse movimento aqui, ó, né? Esse movimento de oeste para leste, ou seja, no sentido horário, né? Ela é responsável, esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. E da mesma forma, pessoal, a iluminação solar, a radiação solar, incide de maneira diferente. Então, quando está iluminando de um lado do planeta, o outro está sem iluminação. Então, enquanto de um lado é dia, do outro lado é noite. Por isso que foi importante os fusos horários. Por isso que foi importante determinar os fusos horários entre as diferentes localizações pelo planeta. Então, vamos entender um pouquinho como funciona essa questão dos fusos horários. Então, só para a gente entender, ó, a Terra ela sai de um ponto, gira 360 graus até chegar nesse mesmo ponto, no intervalo de aproximadamente 24 horas. Então, se a gente pega esses 360 graus e divide pelas 24 horas, nós temos aí 15 graus a cada hora. Não é verdade? Então, aqui nós temos 15 graus a cada hora, representa cada fuso horário no planeta. Não é verdade? Então, sempre que a Terra vem de oeste para leste, tá vendo? O Sol aparece primeiro a leste e depois ele vai iluminando a oeste. Então, as horas sempre vai aumentando no sentido leste. É por isso que o Brasil sempre está atrasado em relação à Inglaterra, por exemplo, em relação à França, que está a leste do Brasil. Ok? Nesse mapa aqui, nós conseguimos perceber os fusos horários pelo mundo. Nós temos aqui o horário internacional, o horário limite, né, que é o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero. Né? E o primeiro fuso, 15 graus, é dividido certinho ao meio, 7 graus e meio, tanto para o leste quanto para o oeste do meridiano central, que é Greenwich. A partir daí começa a contagem dos fusos horários. São 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste, até chegar na linha internacional da data, que é o antimeridiano, como nós já vimos. Então aqui olha só o Brasil. O Brasil, ó, está no fuso horário 3. É claro que o Brasil, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem 4 fusos horários. Ele parte desde o fuso 2, né, menos 2, em relação a Greenwich, que são as ilhas de São Pedro, São Paulo, Martim Vaz, Fernando de Noronha, né? A hora oficial de Brasília, a hora de Mato Grosso e o do Acre. Vai de menos 2 até menos 5. Vê que o Brasil ele está atrasado em relação a boa parte do continente africano, por exemplo, que está mais 1. Ok? Aqui, pessoal, nós temos o fuso horário brasileiro. Então, desde 2013, né, desde setembro de 2013, o Brasil voltou a adotar 4 fusos horários. Então, de 1908, né, no governo de Hermes da Fonseca, né, aliás, foi definido em 1908, mas começou em 1913, se não estou enganado, né, até 2008, o Brasil ele teve 4 fusos horários. Em 2008, o presidente Lula, por decreto, ele revogou o fuso horário da região norte, pegava ali o Amazonas, Rondônia, Acre, né? Ele revogou esse fuso horário e passou a ter só 3. Aí, por um plebiscito, a população do Acre, do Pará, do Amazonas, né? Foi feito um plebiscito lá em 2010 e o pessoal do Acre e do extremo oeste do Amazonas pediu para que voltasse o antigo fuso. E o Brasil, em 2013, passou a ter novamente 4 fusos horários. Então, olha só, o primeiro fuso horário do Brasil, que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich, ó, as ilhas brasileiras, fica na Amazônia Azul, né, que fica no meio do oceano, né? Ó, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trindade, Martim Vaz, não está aparecendo aqui, mas tem Penedos de São Pedro e São Paulo, né? Depois vem a hora oficial de Brasília, pegando todo o Nordeste, pegando região Sudeste, região Sul, parte do Pará,
né? Atrasado 3 horas em relação a Guenos. Região de Mato Grosso do Sul, essa região toda de verde, né? 4 horas atrasado em relação a Guenos. E depois, pessoal, aqui, ó, o Acre e o extremo oeste do Amazonas, que tem 5 horas atrasado em relação a Guenos. Ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o horário de verão. O horário de verão é um adiantamento dos relógios em 1 hora, tá? Sempre no horário, sempre quando começa ou está próximo do verão. Por quê? Porque no verão os dias são mais longos. A intenção é economizar energia. Ou seja, tem como se fazer um aproveitamento maior da luz do sol. Esse horário de verão ele não é adotado só no Brasil, é adotado em alguns países pelo mundo. Em alguns países também tem o horário de inverno, tá? Que é o contrário do horário de verão, né? Aqui no Brasil, nós sempre tínhamos o horário de verão da 3ª semana de outubro até a 3ª semana de fevereiro. Né? Durante esse período, os dias são mais longos. Então, o Brasil adotava para poder aproveitar um pouco mais essa presença da luz do sol e economizar um pouco de energia, né? Só que em 2019, o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele decretou que não havia mais necessidade do horário de verão, porque não tinha assim uma economia significativa de energia. Então o Brasil parou de adotar. Mesmo quando era adotado, nem todos os estados brasileiros adotavam o horário de verão. Tinha alguns que não adotavam o horário de verão por não fazer sentido, né? Quando você está muito próximo da linha do Equador, né, não tem uma diferença tão grande de horário, de diferença entre os dias e as noites. Então a economia não era tão significativa assim, ok? É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final, né? Espero que vocês tenham curtido, né, tenham entendido bem a aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar postando aí nos comentários. Essa foi a 3ª parte da aula de cartografia. Ela vai ter pelo menos mais 2 partes, né? Tem a parte ainda de projeções cartográficas, da tecnologia voltada para a cartografia. Ok? Assim que der, eu posto os demais vídeos. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.